Estamos de volta para mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já convido você a seguir o nosso canal, apertar o sininho e assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo entrar no ar. O nosso podcast de hoje traz um conselheiro, o nosso decano aqui do Tribunal de Contas, Dr. Nestor Rocha. A gente vai bater um papo nesse dia que se comemora, o dia 1º de março, a data da fundação da cidade do Rio de Janeiro, não é isso, doutor Nestor? É, exatamente. E o senhor foi, aliás, vereador por quantos mandatos? Foram 4 mandatos. O primeiro foi de 6 anos. Ao todo, 16 anos. E aí eu vim para cá. Né? Eu interrompi o último mandato, estava no meio do mandato, quando eu vim para o tribunal. Que bom. Agora, doutor Nestor, vamos lá, vamos bater nosso papo aqui, porque temos 2 pautas importantes aqui. Uma é falar um pouco do Vale do Café, que eu sei que é uma paixão sua. Né? A gente vai falar sobre esse tema. E o outro, que é assim, a grande ideia do nosso programa de hoje, é falar de uma homenagem que o senhor recebeu durante os 40 anos que foram feitos agora pelo Sambódromo, uma passarela do samba, que marcou aí o Carnaval de 2024. E o senhor foi homenageado, a gente vai saber já já por quê. Doutor Nestor, o senhor é formado em administração de empresa. Administração. Né? Apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, por preservação, por arte. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história de gostar do mato. Conta essa história pra gente. De onde é que vem essa paixão, doutor Nestor? Não, eu já estou no Vale do Café já tem uns 30 anos, né? Há 20 anos, que aliás vai fazer agora 20 anos, a Fazenda São Luís da Boa Sorte. A gente comprou uma fazenda abandonada e começou um processo de restauro. Enfim, e o Vale do Café é um produto fabuloso, né? É um produto em contexto sobre aspecto cultural, histórico. Né? A gente sempre compara lá no Preservale com Las Vegas, que foi criada em cima de um areal. O Vale não. O Vale é real. O Vale ele se consolidou e foi criado com muito suor e sangue. Né? E o Preservale é uma instituição que o senhor preside e está fazendo 30 anos, é isso? Vai 30 anos o Preservale, já estou na presidência há uns 10 anos ou 11. E é um produto fabuloso. Ali foi o maior produtor no mundo de café. Né? E a maior concentração de negros escravizados do mundo. Mais de 1 milhão passaram por ali. É um produto fabuloso. Quem não conhece está convidado a conhecer o Vale do Café. História com aquelas fazendas. Eu sempre comparo também com o Vale do Luar. O Vale do Luar, ele, por coincidência, ele em média fica a 150 quilômetros de Paris, assim como o Vale do Café também é a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. No Vale do Luar você tem os castelos, aqui nós temos as fazendas centenárias, todas do século XIX, por volta de 1850 e tal. Lá você tem os vinhos, aqui você tem a cachaça, de modo que a gente sempre faz essa comparação. E todos estão convidados a conhecer o Vale do Café. Que comparação interessante, hein? Eu gostei dessa. Mas é isso. Embaixador do Vale do Café, pronto. Pode colocar o carimbo no senhor de embaixador do Vale do Café? Acho que sim. Não. Por favor, né? Acho que depois de uma... uma pessoa apaixonada que quer motivar o Vale, quer preservar e que quer antecipar o que a gente antevê que vai acontecer, porque antes da pandemia já estavam vindo muitos turistas, franceses, ucranianos, russos também, antes da briga, naturalmente, dos dois. Infelizmente. Tinha guia francês morando em Vassouras, o Jérôme, e esses turistas estão voltando todos agora. Né? E muita gente do Brasil também. Quer dizer, ele é um produto que está crescendo cada vez mais. Quem quiser pode apostar no Vale do Café. Ainda tem muito terreno, sítios, fazendas, e pronto. Temos várias coisas. Agora, uma paixão que me tomou conta de mim, que é sobre o aspecto ecológico. Nós temos um projeto interessantíssimo lá, que é o Mata d'Água, é um projeto de preservação de nascentes, com replantio de mudas de Mata Atlântica, com frutíferas de Mata Atlântica, para que você atraia os pássaros, e plantando raízes. Né? Isso aí é um projeto que a gente tem em convênio com a Universidade Rural Federal, tem professores trabalhando, tem estagiários trabalhando. É um projeto, na realidade, de convencimento da região, porque a água está secando e tem horas que você tem que frear e para de avançar e começa a replantar. Temos um projeto também chamado Replanta Vale, o nome está dizendo, de replantar café
e Raízes juntos dentro desse projeto, que é um projeto de agricultura sintrópica, que foi iniciado por um suíço chamado Ernest Ghost, que plantou em Berlim e se instalou na Bahia já há 30 anos. Tem uma história muito parecida com a do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado hoje está morando na França, em Paris, e o Ernest Ghost não está lá na Bahia, e ele criou isso e a gente desenvolveu essa coisa. Tem muita gente, muita visitação, né? E é isso, né? Nossa, o doutor Nestor, é muita história e tá aí, por isso que eu falei, o senhor tem que ser embaixador do Vale do Café. E agora um detalhe, o senhor é apaixonado pelo turismo, a gente sabe disso. Com certeza. E foi o primeiro secretário de turismo, né? Agora vamos voltar para a nossa ideia aqui de festa ainda, falando do carnaval. O carnaval o ano todo, Rio de Janeiro vive, respira o carnaval o ano todo. Verdade. Mas esse ano o senhor foi homenageado na Marquês de Sapucaí por um fato importantíssimo, porque foi o senhor, né, através dessa sua mente jovem, porque o senhor foi... naquela época o senhor tinha quantos anos? 29? 29. Passou pouco tempo, 40 anos. O senhor não passou quase nada, a gente está percebendo pela sua energia. Dá para perceber pela sua energia, doutor Nestor. Agora, o senhor foi homenageado pela idealização do sambódromo. Essa é uma história riquíssima, que a gente tem que contar aqui, tem que ratificar aqui no nosso Conta ITCM Rio. E, de alguma forma, doutor Nestor, mostrar para as futuras gerações que algumas figuras foram importantes para a nossa história, para a nossa preservação. E essa referência, ela é sua. Mas tem uma pessoa, né, que fez essa fala, essa homenagem, no dia das campeãs, lá na Marquês de Sapucaí. Eu queria chamar um vídeo do prefeito Eduardo Paes, que fez essa homenagem ao doutor Nestor, como eu falei, lá na Marquês de Sapucaí, no dia das campeãs. Vamos assistir. Fazer esse reconhecimento, né, das pessoas que estão governando. A gente tem aquelas ideias mais fantásticas do mundo, né, aquelas que são úteis do ponto de vista da economicidade. Não à toa que eu estou aqui, nós tivemos o Tribunal de Contas, mas principalmente são os seguranças. O Nestor criou aqui um ícone de Rio de Janeiro, uma marca dessa cidade, uma marca internacional do Brasil. Então, Nestor, isso aqui é um reconhecimento da cidade, fala aqui em nome dos cariocas, junto com o presidente da Câmara, Carlos Caiado, e o presidente da cidade, a Pimentel, o seu trabalho, a tua força e energia. Uma homenagem ao primeiro secretário de turismo da cidade do Rio de Janeiro, Nestor Rocha, chegou aqui com o conselho da vida também, que concebeu a indispensável ideia de uma passarela do samba permanentemente para a nossa cidade maravilhosa. Está assinado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sou eu por casa, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, e o presidente do nosso município, Luiz Antônio Guarani. Está aí uma homenagem em conjunto, né, com a Câmara Municipal, com a Prefeitura e com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, aqui representados, lógico, lá, né, no caso, pelo presidente Caiado, o prefeito Eduardo Paes e o nosso presidente Luiz Antônio Guaraná. Ficou feliz? Muito. Foi muito interessante isso, como você falou, tem 40 anos. E isso tudo começou na Câmara de Vereadores, né? No meu caso, graças ao Leonel Brizola, um estadista, nós nos candidatamos em 82, ganhamos a eleição, eu como vereador, assim como outros colegas, eram uns 33 vereadores na época, em 82. A eleição foi em outubro de 82, a posse em 15 de março de 83. Durante esse período, eu viajei para o Japão com o Brizola, fomos aos Estados Unidos, a Washington, em alguns lugares e tal. E no Rio de Janeiro, você só tinha a Rio Tour. No município, não tinha Secretaria de Turismo, e no estado, você tinha a Flumitur. E eu acho que no Brasil todo, São Paulo, por exemplo, era a Paulist Tour, que foi o Dória, que foi junto comigo. Eu fui para secretária de Turismo, porque ela foi criada. Então, foi indicado, não, indicam então Nestor para presidente da Rio Tour. Aí foram descobrir, ali em cima da hora, que um vereador não pode sair para empresas. Ele só pode sair, senão perde o mandato. Ele só pode sair para a secretaria. Então, foi criada, por isso, a secretaria, que, à época,
foi a primeira Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, uma secretaria enorme que tinha um pavilhão de São Cristóvão, tinha a Marina da Glória, o Rio Centro, o Autódromo do Rio de Janeiro e a Rio Tour. E lá fui eu, né, como secretário e tal. Como nós tomamos posse em 15 de março, o carnaval tinha acabado de acontecer. Então, já tinha tido 2 anos com o carnaval na Sapucaí. E era aquele monta e desmonta, aquele negócio horroroso, que levavam 6 meses entre o monta e desmonta, 4 meses para montar, 2 meses para desmontar. As empresas se juntaram, fizeram como se fosse um cartel. Então, você não tinha outra alternativa, você tinha que contratá-los para fazer. Com isso, é evidente, os preços subiram. Era até inseguro, né? A gente cansamos de ver palanques por aí afora caindo, e aqui a estrutura daquilo é do palanque. Embaixo aquela estrutura tubular. E madeira, é tubular e madeira, né? Exatamente. Era uma bancada naquele estilo. Como eu tinha 29, aí já tinha 29 para 30 anos, e aí pegamos 2 arquitetos jovens também nessa mesma fase, que eram da Rio Tour, e falei, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um projeto isso aqui fixo. E aí, simples, né? Até não tinha nada demais, não precisa ser gênio para isso, não. Fizemos a passarela fixa do setor 1, até no caso do lado esquerdo, de quem está chegando, como as escolas entram, do 1 ao 13. Ele reto, e aí apareceu uma proposta da Companhia Siderúrgica Nacional que devia ao Estado de ICMS mais de 50 milhões e não tinha como pagar. E aí propuseram pagar parte disso em aço de ponte. Aço em aço, é o que a gente tem para pagar. Mas tinha uma grande vantagem, que agradou muito a todos nós, a minha a equipe que a gente funcionava, que ela dava uma garantia de 50 anos e, portanto, podia ser desmontada a qualquer momento. Na época havia uma briga, tinha uma turma querendo achando que o carnaval devia ir para Barra, outros para Jacarepaguá, exatamente pelo acesso. Claro que o acesso ali na Sapucaí não é o ideal, tanto é que a escola vê uma parte pela esquerda, outra pela direita, e se junta ali apertado, no fundo. Mas uma discussão muito grande, e aí, como ela podia ser desmontada, ora, por que não? E aí fizemos o projeto em aço de ponte, e ele era comprida, a minha origem era no mercado financeiro, você quando vem do mercado financeiro, você tem a conta na cabeça. Então, a gente queria mais receita e mais gente assistindo o espetáculo. Então, ela era mais alta um pouco e ela é contínua. E aí, foi isso, levamos essa coisa, fui buscar com o Gessi Sarmento, que era o secretário particular do governador Brizola, fomos buscar ele num domingo à noite no aeroporto, e eu ia para casa com essas plantas para cima e para baixo, porque não podia vazar. Porque eu sabia que se vazasse aquilo ali, não ia dar certo, ia sair uma brigalhada danada. Imagina um jovem com aquilo ali se metendo nessa área aí e tal. E aí pegamos o governador no aeroporto, fomos para a casa dele, e eu fui mostrar o projeto. Chego na casa dele, ele, vamos aqui nessa mesa aqui. Aí comecei a mostrar as plantas. O governador, o senhor quer um conselho? Faz isso fixo, isso é um monte e desmonta, é uma coisa horrorosa. Perdão. Haviam 2 ideias uma era das escolas, que chegou uma proposta, alguém lá conseguiu uma proposta do Rio Grande do Sul, de escolas pré-moldadas, porque quando você faz uma arquibancada, você tem uma metragem quadrada muito grande embaixo, que você não tem o que fazer com aquilo. Então, bota a escola aí dentro. E aí montamos as escolas, e uma coisa que muito pouca gente sabia, iam ter piscinas na frente, onde é o asfalto, iam ter piscinas grandes que iam ser cobertas com placas de aço também, da Siderúrgica Nacional, para que acontecesse o desfile. E aí o projeto foi assim, foi esse o projeto que foi lá para a casa do Brizola, mostrando quando o Brizola viu escolas, que era um sonho, aí aquilo então deu um pulo. E estava lá na sala, curiosamente, o João Araújo, que era pai do Cazuza e presidente da Som Livre. Estava ali tentando fazer uma relação, estreitar a relação do Brizola com o
Dr. Roberto Marinho, que era uma briga, os dois ali não se entendiam. Uma briga antiga, aliás. Aí o Brizola falou, João, vem cá ver o que o Nestor está trazendo. E aí o João veio assim, e pela primeira vez, o Gessi já conhecia, eu já tinha falado com ele, a ideia do projeto e tal, e assim, nesse momento, o Brizola e o João Araújo viram pela primeira vez o projeto, né? E aí, assim, foi dessa maneira, passaram-se mais 2 dias, o governador convidou todo mundo para vir, o secretariado municipal e estadual. Porque, lembrando que, na época, o primeiro governo Brizola, no Brasil todo, o governador tinha um poder muito grande, porque ele indicava o prefeito e acabava indicando o prefeito com os secretários municipais, secretários estaduais, era um poder danado. Era uma coisa. E aconteceu, o primeiro prefeito foi indicado, foi o prefeito, era um médico da Tijuca chamado Jamil Haddad. Doutor Jamil Haddad. Ficou uns 6 meses, e aí depois o Jamil ele saiu e aí ele nomeou, pela primeira vez, nomeado o Marcelo Alencar, que foi o primeiro mandato dele, foi prefeito nomeado. Então, essa relação toda estreita acabava sendo com o governador mesmo. É por isso que sempre que o governador, o que ele acha, que qualquer coisa você sempre acabava se reportando ao governador, principalmente quem tinha uma relação mais estreita com ele e tal. Enfim, e aí... Mas foi fácil ele convencer o resto da turma? Foi facílimo, porque Foi? o Brizola é um... O Brizola, primeiro, ele tem um carisma enorme, né? E uma força danada, poder. No que ele colocava, todo mundo dizia amém, e pronto. O Brizola só pensava em trabalho. O Brizola era uma pessoa, nunca foi de festinha, aniversário, nada. Ele só gostava do trabalho. Eu, em Nova York, com o Brizola, abrindo um parênteses, pra você ter uma ideia, eu entro... eu bato no quarto dele lá no hotel que ficamos, aquele hotel Roosevelt, na Rua 46, é um hotel que tinha um preço muito bom à época, porque o pessoal da Varig usava. Varig usava o Hotel Roosevelt. E ele já tinha morado nesse hotel, quando ele estava no exílio no Uruguai. E às 6h30 da manhã, o Brizola, no telefone, tinha jornalista aqui, que era acho que Jarbas, passava todas as matérias que aconteciam durante que tinha nos jornais, lendo para ele, que ele só lia, trabalhava, o Brizola assim. Então, não tinha conversa assim, fiada, gracinha, não tinha essa coisa. Convidou todo mundo, os secretários, como eu dizia, o prefeito, secretários municipais, de obras, uma série. Fomos todos fazer uma visita técnica lá na Sapucaí. Olhamos daqui, olhamos dali, ele olha para cá e pergunta aí se tá todo mundo olhando, todo mundo concordando, né? Não tinha ninguém contra, porque era ele que estava conduzindo a coisa. Sai dali, voltamos para o Palácio, faz uma rodinha, eu, ele, o Gessi, Darcy Ribeiro e mais um ou dois, que eu não me lembro agora, fez uma rodinha. E o Brizola disse o seguinte: olha, eu só estou preocupado aqui com a parte estética disso. Porque isso aqui em aço, como é que vai ficar, não sei. O Darcy, do lado, diz assim: olha, eu sou muito amigo do Niemeyer. Podia pedir a ele, para ele dar uma ideia, dar uma pincelada. O Brizola, ótima ideia. Aliás, lembra ele que ele nunca fez nada para mim. Quem sabe ele me dá esse presente. E aí foi levar. E eu achei que, por uma questão de justiça, já que ia ter um arquiteto desse gabarito, apresentando uma proposta, que podia ser aquela mesma, melhorada, ou até uma outra, fui visitar o Sérgio Bernardes, que era, à época, também um arquiteto de grandes coisas. Ele tinha feito o Pavilhão de São Cristóvão, uma série de ações no Rio de Janeiro importantes. O Sérgio que tinha um arquiteto, tinha digamos, um tamanho parecido, ou o mesmo tamanho, ou parecido com o Niemeyer. Fui conversar com o Sérgio também gostou muito da ideia, desceu, fomos à passarela, o Sérgio olhou aquela passarela e falou: Nestor, me dá 2 dias que eu tenho uma outra visão, não vou te dizer o que é, mas me dá 2 dias que eu vou te apresentar. Tá bem. Eu fico imaginando, sabe o que, doutor Nestor? Como é que seu coração ficou? Porque você não tinha muito tempo, não. Eram 2 dias, daqui a pouco o carnaval já está. Essa história você vai contar já. Isso foi em maio, exatamente. Bem lembrado. E aí o Sérgio pediu um dia
um dia e meio depois, numa tarde, o Sérgio me liga, dizendo assim, Nestor, eu tenho que te agradecer, eu estou precisando de voltar para o mercado, porque estavam todos meio parados, né? Mas eu achei que, como você me disse, que o Darcy ia levar para o Niemeyer, eu achei que eu tinha que também conversar com o Niemeyer. E fui visitar o Niemeyer, eu encontro o Niemeyer já debruçado na prancheta, já fazendo desenho, todo animado com aquilo. Eu não tive coragem de dizer para ele que eu ia disputar também e, portanto, quero te agradecer com uma certa emoção e tal. E aí o Niemeyer apresentou. 2 dias depois, mais ou menos, tudo foi muito rápido. Lá na casa do Brizola, levou e, olha, se eu tivesse guardado isso aí, em aços de ponte. O primeiro desenho que ele levou em Nanquim foi usando os aços da Siderúrgica Nacional, que a gente dava o nome de aços de ponte, porque era um aço forte, bruto. E aí, mas já seccionado. Quer dizer, eu fiz uma coisa que era de ponta a ponta, do setor 1 até o setor 13, ele já fez seccionado. Era uma arquibancada, na verdade, única, né? Era uma arquibancada onde tinha a geral, que a gente brincava na YouTube, a geraldona, geralzona, como tinha no Maracanã. Então, ali onde as frisas... Nossa diretora conhece muito bem pelas isso. Frisas. Nossa diretora do canal, do podcast, conhece muito bem Márcia Lins. Ali, exatamente, ali era todo mundo em pé, era o ingresso que era popular mesmo, era em pé, e aí vinha a arquibancada, mas já tinha os camarotes. Era a arquibancada, tinha a ideia dos camarotes e a arquibancada para cima. Aí o Niemeyer já traz aquilo seccionado. E eu comecei a perguntar aqui ali, mas isso por que? Ele falou, olha, porque em aço não dá para fazer determinados movimentos que dá para fazer em concreto. Aí eu expliquei a ele a história, o porquê que era em aço. Porque a siderúrgica devia, aquilo ia ser de graça. Mas eu disse, olha, mas se houver um entendimento com o governador, nada impede, eu imagino que nada impeça de fazer em concreto, que era o forte do Niemeyer, né? E foi o que aconteceu. O Niemeyer conversou com o Brizola, então traga em concreto. E ele depois, mais 2, 3 dias depois, já trouxe em concreto. Aí sim já veio com a ideia daquela gota que tem no setor 11, olhando para o setor 13. Já fez a gota e outros movimentos que era um craque do concreto, né? Então é isso aí, a história é mais ou menos. E aí foi a escola, descobriu-se que passava um rio ali embaixo na pista, e aí não dava tempo, esquece as piscinas, vai sem piscina mesmo, deixa... Mantiveram as escolas. Mantiveram as escolas, e o primeiro... Os camarotes, curiosamente, não vendia, estava uma coisa, ninguém comprava, porque era um fato novo. Eram camarotes de 2,5 metros de frente, com 12 lugares para cada um. Não vendia. E alguém lá na época na YouTube falou, olha, assim, tem uma saída, é fazer um sorteio. Não, tá bem, mas... mas sorteio tem que ter autorização da Receita Federal. Você não pode fazer sorteio. Aí ligamos para o Dornelles. Francisco Dornelles era o chefe da Receita Federal. Expliquei tudo a ele na hora, falou, pode fazer, vamos fazer, que é importante. E aí a ideia veio o seguinte, quem comprasse o ingresso da arquibancada, e isso também ajudou a vender a arquibancada, quem comprasse ia concorrer, ia ter o sorteio de camarote, e aí podia levar seus amigos, seus parentes, com 12 pessoas em cada... E foi a maneira que a gente conseguiu no primeiro ano, para não passar o vexame de ter os camarotes todos vazios. Foi assim que se encheu os camarotes, de graça. Conta aí, TCM Rio. Essa é a história que está sendo contada para você acompanhar a realidade do que vivemos aqui com essa personalidade da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Nestor Rocha, que foi, então, aqui contou essa história da idealização do Sambódromo. Agora, doutor Nestor... aliás, tem outro detalhe também importante. Temos aí o prazo. Acho que o senhor não falou do prazo, sim. né? Porque... não, exatamente. E Carnaval já aconteceu em março e depois já vinha um outro, logo exatamente. Em seguida, né? Como eu levei isso, por isso que foi tudo muito Haja coração, como diz o pessoal do futebol. Exatamente, porque isso era no final de maio e em fevereiro teria que acontecer o Carnaval de 84. Então, foi isso... Hoje seria impossível fazer isso. Hoje, com os tribunais de contas,
do jeito que está. Não, era impossível fazer isso. Aquilo lá foi uma obra feita por emergência. O governador convidou as 4 maiores empresas de São Paulo e foi dividido em lotes para se fazer aquilo, correndo. A gente tinha um assessor de imprensa que está vivo com 77 anos, que era o assessor de imprensa da Rio Tour e da secretaria, acompanhou tudo, que era o Zé Luiz. Ele ia todo dia, ele fotografava o batistaca para ver se acompanhava e levava para o palácio. O Brizola fazia questão de ver todo dia para ver como é que estava o andamento. Então, porque não podia ter erro. Porque como a obra era ali na Marquês de Sapucaí, se chegasse em novembro, a conclusão de que não dá tempo, eu não sei nem qual seria a alternativa, porque não tinha plano B. Então, provavelmente teria que ser montado às pressas na Presidente Vargas, imagino, na correria, porque levavam 4 meses para montar, não daria tempo de acabar em fevereiro. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, o Zé Luiz. Então, 77 o Zé Luiz a gente anos. pode comparar como um auditor nosso do Tribunal de Contas. Ele ia lá como todo se dia, for lá checar, para ver se está fazendo mesmo. Né? Então. Exatamente. Agora, tem a história do Boni também, né? Da televisão. O Boni. Vamos contar isso? O Boni, eu liguei para o Boni, expliquei, e ele falou, olha, pinta de branco o fundo, o piso, porque ali era um asfalto, e o asfalto era escuro. Então, uma das coisas que a imagem não ficava tão boa é exatamente porque o fundo era escuro, cor de asfalto. E aí ele falou, pinta de branco, off-white, o mais possível. E até hoje é o que está. E deu um espetáculo maior. Mas tem um outro detalhe aqui que é muito interessante. O Zé Luiz, ele foi procurado pelo filho do Castor de Andrade, o Paulinho Andrade, que ele queria saber como é que pensava. Quem é esse novo presidente da Rio Tour aí? Como é que pensa o governo e tal? Porque no ano anterior, as escolas, o desfile começava às 18 horas de domingo e terminava em torno de meio-dia do dia seguinte, com 12 escolas. Nesse ano, no último, em 83, teve uma briga lá danada entre eles e não conseguiram descer uma escola. Então, o desfile de 83 aconteceu com 13 escolas. Foi até às 14 horas. Então, aí foi a gota d'água mesmo. O que já era um inferno. Você imagina você ficar na arquibancada com aquele sol em cima de você, esperando a escola desfilar meio-dia. Sem contar que é injusto até com aquelas que desfilaram à noite e outras que desfilam de manhã, e você tem totalmente diferente. O cenário é outro, completamente diferente. Muito bem. Houve aquela reunião toda, e aí eu falei, não, convida todos os presidentes, né, aqui para a Rio Tour. E foi feito. Foi o Paulinho Andrade, foi o Castor de Andrade, vivo tem o Capitão Guimarães hoje e o Anísio. Participaram dessa reunião. O Luizinho Drummond, o Djalma Preto, que era o presidente da Mangueira. Eu acho que esses aí, se não me falha a memória. O Castor acabou conduzindo, da parte deles, a reunião, e aí começamos a discutir isso, aquilo tudo e tal. E eu perguntei, me diga uma coisa, por que não divide isso? Por que não faz isso em 2 dias? Mas como assim? Eu falei, o dia que desfilar, por exemplo, a Mangueira, não pode desfilar Beija-Flor. Pego as principais, de modo que você faça 2 desfiles equilibrados e muito bons. Aí uma discussão para cá, outra para essa reunião foi enorme. Porque todo mundo, mas então eu quero ficar no domingo, porque a tradição era desfilar no domingo. Não era segunda-feira, não tinha desfile. E aí eu tentando, mas por que não? É bom isso, aquilo tudo. E um deles ainda falou o seguinte, tá bem, mas e quem viajou não pôde assistir o desfile no domingo? Eu falei, por que não fazer um 3º desfile com as melhores, das 12, as melhores, que pode ser em outro dia. Aí nasceu a ideia do Sábado dos Campeões. Veja que curiosidade, o ano de 1983 foi importantíssimo para o Carnaval, talvez tenha sido o mais importante. A virada de chave. Foi onde se decidiu de dar um fórum fixo, um palco para as escolas de samba, portanto, a arquibancada era de uma maneira fixa, que virou essa maravilha que acabou acontecendo, evidente, com certeza melhorada muito pelo Niemeyer, com certeza, em conteste,
né, que o Niemeyer tem um valor danado. Sambódromo, que depois virou o Sambódromo. E a divisão do desfile. E com isso, o que aconteceu? Um número muito maior de pessoas foram assistir os desfiles, o faturamento foi uma coisa, multiplicou-se o faturamento por 3, porque você tinha um faturamento de domingo, de segunda e de sábado dos campeões. O Castor dá um tapa na mesa, eles vão botar isso em votação aqui. Foi igual a mesma história do Brizola, mão de ferro. Todos eles concordaram. Não, tá bem, se concordar. E aí, uma curiosidade, imagine, o Castor chegou para mim e falou que assim, secretário, o senhor, eu com 29 anos, o senhor pode levar essa proposta para o governador. Da nossa parte, nós seguramos aqui e gostamos da ideia. E foi assim que nasceu. Levou para o governador gostou, por que não? E pronto, e assim foi feito e está até hoje. E essa é a história, de novo, contada aqui pelo nosso decano, conselheiro Nestor Rocha, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Agora, pra gente, é o nosso podcast maior que a gente já fez até hoje, porque vale, é história, e eu acho que vai ficar realmente nos nossos registros, que da turma mais nova, ver como existe um esforço, né, ou como existia um esforço para que tudo isso você está vendo bonito, né, na televisão, a grande festa, turismo do Rio de Janeiro em todo o mundo, está aqui. Essa pessoa ilustre que está aqui dando entrevista para a gente. Agora, doutor Nestor, vamos falar só de futuro para a gente já caminhar para o final, então, porque o senhor não cansou, não. O que está acontecendo? Aliás, deixa eu só voltar aqui atrás, porque essa homenagem toda também, a gente não pode deixar de citar, que surgiu agora também, nesses 40 anos do Sambódromo, e num bate-papo com o presidente do Tribunal de Contas do Rio, né, o Conselheiro Guaraná. Exatamente. O Conselheiro Guaraná foi muito bacana. Porque isso, na realidade, eu guardei durante 40 anos, né? Que maldade ele fez com os cariocas. Não, pois é uma situação curiosa mesmo, né? Mas eu achei que chegou um ponto, até em homenagem, em respeito às pessoas que trabalharam Sim. nisso na época, que também, naturalmente, ficaram frustradas por ver um trabalho que acabou dando certo. Na época ninguém sabia se ia dar ou não, mas acabou dando certo. E em respeito a isso, eu achei que era o momento. Agradecer muito ao Eduardo Paes, né, ao presidente Guaraná aqui do nosso tribunal, o presidente Carlos Caiado da Câmara, que me fizeram essa homenagem, por sorte em vida, porque normalmente você recebe essas coisas depois que você já foi. A placa está aparecendo aí, a foto está aparecendo aí. Bota uma placa no local. A foto está aparecendo o senhor em vida, graças a uma vivacidade incrível ainda, porque a gente vai contar essa história agora aí. Pois mas é isso, foi muito bacana mesmo. E aí o senhor não cansa, quer dizer, então saiu agora recentemente, o senhor já deu uma nova ideia para os próximos carnavais, ou quem sabe para o próximo carnaval. Doutor Nestor Rocha, conta pra gente o que pode vir de novas mudanças no carnaval. Essa não é a ideia minha, a ideia é do nosso colega, porque eu me considero até hoje vereador. Sabe que eu tenho uma paixão danada, um respeito, todos são colegas. Aliás, o Guaraná também esse colega vereador, né? Mas essa ideia é do Caiado. O Caiado disse o seguinte: olha, o que você acha, Nestor, de a gente, do desfile ser dividido hoje em 3 dias, domingo, segunda e terça? Eu pensei e rapidamente falei, eu acho ótimo, eu acho que é perfeito, vai aumentar a permanência do turista na cidade, que é da maior importância, né? Isso é bom para a hotelaria, bom para o comércio, gera impostos, muito interessante. Eu acho que está mais do que maduro. Hoje são 12 escolas, tem sinais, já houve uma reunião que o Zé Luiz fez com alguns dirigentes de escolas, soltou isso, como é que bate isso na cabeça deles. Alguns até falaram, olha, quem sabe a gente passa isso de 12 para 15 escolas, porque o Grupo de Ouro está crescendo. E já vem crescendo isso. Isso é uma coisa que há muito tempo a gente está falando. Sexta-feira injeta recursos, ajuda a sexta-feira e o sábado, que vai acabar sendo transformado num dia tão importante quanto domingo e segunda a terça. Isso vem acontecendo, e a prova disso foi esse último carnaval, que, quer dizer, está consolidado a sexta e o sábado. Muita gente está comprando ingresso na passarela, está acontecendo. E aí a ideia do Caiado é ótima, evidente que a gente tem que esperar
o novo presidente da Liga para conversar, porque, no fundo, a gente fica se metendo num assunto que é deles. Né? Com todo respeito, é uma ideia, mas eu acho muito boa. Para a cidade é maravilhosa. Com o desfile começando às 10 horas da noite, se ele termina às 4h30 da manhã, é ótimo. Eu acho que pode ter perfeitamente, tanto se ficarem com as 12 escolas, 4 cada dia, ou se passar a ser 15. 5 cada dia. Cada dia, eu acho que vai ser muito bom para a cidade. Assim como esse show que foi feito agora em comemoração dos 40 anos, eu acho que é um show que vale a pena ser introduzido. Aqui vai uma mensagem para o prefeito. Quem sabe a gente traz, como você tem com as Olimpíadas, que você tem um show de abertura. Esse show foi um show nacional. Você vê, participou o Zeca Pagodinho, Alcione, a Anitta. Só você fazer um show nacional, um show com amplitude nacional, você faz isso na abertura do espetáculo, na sexta-feira antes, convidando o Brasil todo para vir para o Rio de Janeiro para assistir o carnaval. E aí você pode ter, sim, um carnaval sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Na quarta-feira você tem um desfile, pode ter o desfile das escolas mirins, que é na terça-feira, pode passar para a quarta-feira perfeitamente. Você pode ter a apuração e aí a recomposição das escolas, das fantasias, para que haja no sábado dos campeões um desfile. E aí você estica a permanência, assim como há na Bahia. Quem sabe o Rio de Janeiro, gente, fica a ideia, mas que evidentemente tem que ser consultado quem é do samba através da Liga, enfim. É isso. Doutor Nestor Rocha, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Prazer grande estar aqui com vocês. Contou duas histórias maravilhosas do Vale do Café, da sua paixão pelo Vale do Café, e também dessa ideia brilhante que foi construir uma passarela do samba, um sambódromo, para um legado para a nossa cidade, para o nosso país e para a imagem do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. E espero lhe ver cada vez mais jovem. Muita sorte para todos. E lutando pelo nosso Rio de Janeiro. E o melhor para a nossa cidade, que é o que mais importa. E viva o 1º de março, dia da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Um abraço, até o próximo Conta aí TCM Rio.